Bem-vindos a mais um vídeo da série Olavo de Carvalho contra Nicolau Maquiavel. Vamos tratar hoje do próprio maquiavelismo e também do porquê que Maquiavel ele não se contentou em se fazer profeta, como também dar ele mesmo uma interpretação própria da Sagrada Escritura. No primeiro vídeo eu busquei dar um contexto histórico em que Maquiavel viveu, pouco antes da ascensão, né, do protestantismo, do aparecimento de Lutero, etc. Ele morreu 10 anos depois de Lutero ter oficialmente, né, iniciado a sua reforma, a sua revolução, que infelizmente muitos chamam de reforma. Primeiramente, iniciarei com uma citação do próprio Maquiavel, que está no seu livro O Príncipe, capítulo 15. Ele escreve o seguinte: mas uma vez que minha intenção é escrever algo útil para todo aquele que o compreenda, pareceu-me mais adequado e diretamente à verdade efetiva dos fatos do que imaginá-los. E muitos já imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos, nem se teve notícia de que se existissem de verdade, pois é tão grande a distância entre como se vive e como se deve viver, que aquele que deixa de lado o que faz para dar preferência àquilo que se deveria fazer, conhece a ruína em vez da salvaguarda. Afinal, preste atenção nessas palavras: um homem que queira fazer do bem em todos os aspectos a sua profissão, haverá de arruinar-se em meio a tantos que não são bons. Portanto, é necessário que um príncipe, se quiser manter sua posição, aprenda a ser capaz de não ser bom e usar ou não, e a usar ou não usar isso de acordo com a necessidade. Então vocês veem que Maquiavel ele deixa claro que quando se houver necessidade, o príncipe deve abrir mão do bem, abrir mão da bondade. Ele tem que ser mau quando convier. Tá? Para Maquiavel, o raciocínio político ele não é teórico, mas que deve prestar antes a segurança e a manutenção do controle político, tá? Os próprios autores da politização da Bíblia, eles dizem também, né? Tal como no caso do Guilherme de Ockham, a via de Maquiavel é construída especificamente contra a via antiqua, em particular contra o tipo de raciocínio político encontrado em Platão, Aristóteles e Cícero. De acordo com esses filósofos antigos, a política deveria ajustar-se aos padrões de justiça e razão correta, que para Maquiavel é algo muito imaginário. É algo muito até fictício, entendeu? Algo muito abstrato. Maquiavel ele quer coisa concreta. No novo raciocínio político apresentado por Maquiavel, o qual contribuiria para a criação da posterior doutrina da razão de Estado, o objetivo político é a preservação do poder. Portanto, a nova ciência política consiste no conhecimento dos meios de preservar o domínio sobre um povo, não na conformidade com os princípios racionais ou morais independentes. Parece que estamos aqui vendo a própria, digamos assim, política do socialista, dos esquerdistas, tipo do PT, do Maduro na Venezuela, etc. Veja que o próprio Maduro ele fraudou claramente as eleições,
Porque ele realmente não tá nem aí, porque é importante se manter no poder, não importa os meios. Matou o que o Tamador tá fazendo. Ele tá sendo basicamente maquiavélico. Tá? Ok. O que tudo isso tem a ver com digamos, o que Maquiavel pensa da Sagrada Escritura. Isso também está no livro A Politização da Bíblia. Mas leamos o que Maquiavel escreve no capítulo 6 de O Príncipe. Todos os profetas armados conquistaram e os desarmados foram arruinados. Isso inclui Jesus Cristo, tá? Pois o caráter dos povos é diverso, e é fácil persuadi-los de algo, mas difícil mantê-los assim persuadidos. E, assim, as coisas devem ser ordenadas de tal maneira que, quando já não creem, seja possível fazê-los crer à força. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam conseguido fazer seu povo observar sua constituição por muito tempo se não dispusessem de armas, como aconteceu em nossa época, ao irmão de Girolamo Savonarola. Maquiavel gostava do Savonarola, mas sabemos que ele não exatamente absorveu o que Savonarola ensinava, tá? Mas leiamos o livro, o que tem no livro A Politização da Bíblia. Diz o autor: conforme o príncipe se desenrola, fica claro, o príncipe é o livro, tá? Conforme o livro, o príncipe se desenrola, fica claro que, para Maquiavel, virtude não significa bondade moral, mas o uso viril da força efetiva, como já dissemos. Enquanto a virtude, no sentido antigo, estava intrinsecamente relacionada à moralidade, um príncipe que tivesse virtude no seu novo sentido deveria optar por ser bom ou mal de acordo com o que fosse mais eficaz. Então veja que a moralidade deixou seu parâmetro. O uso efetivo da força para impor a ordem, portanto, é a grande virtude do príncipe, a virtude que lhe permite lançar mão das oportunidades que a sorte lhe proporciona. A originalidade da abordagem de Maquiavel pode ser vista com bastante clareza com a sua sucinta discussão sobre as, entre aspas, boas leis. Discussão que, por certo, pretendia aplicar a Moisés, que deu a lei aos israelitas. Citação de Maquiavel. Agora Maquiavel fala aqui: as principais bases de que todos os estados dispõem, os novos e os velhos ou os mistos, são as boas leis e as boas armas. E porque não pode haver boas leis onde não existam boas armas. E onde existam as boas armas, certamente há boas leis. Deixarei de lado a argumentação sobre as leis e falarei das armas. Fecha aspas para a citação de Maquiavel. Escreve o autor do livro A Politização da Bíblia. Pode parecer que equiparar boas leis e boas armas seja uma péssima lógica, pois pareceria óbvio que um tirano poderia fazer-se extremamente bem armado e assim impor leis perversas. Porém, temos de lembrar que, de acordo com o novo ensinamento político de Maquiavel, a questão mais importante é se a força do príncipe é efetiva, não se é considerada, considerando a antiga filosofia, cristianismo ou a opinião comum, moralmente boa. Analisando Moisés, devemos concluir que se ele foi, de fato, um dos grandes príncipes, então as leis dadas no Monte Sinai não podem ser chamadas boas apenas na medida em que Moisés usou a força efetiva para fazer com que os israelitas crescem nelas.
Isso lembra bastante o pensamento dos legalistas modernos, principalmente a censura do X, as arbitrariedades do Lorde de Voldemort, entendeu? Tudo é feito na base da força. A lei pouco importa para essa gente, tá? Esses esquerdistas revolucionários, eles são essencialmente maquiavélicos. O que? Seguir a lei? Não. Temos que usar a força efetiva. A lei não interessa. E se tem alguma lei que valha para eles, é aquela lei que está escrita no papel. A lei natural inexiste para essa gente. Princípios morais inexiste para essa gente. Princípios morais é aquilo que é determinado pelo Estado e pelo príncipe, principalmente, e na base da força bruta. Com isso, surgiu um termo cunhado pelo discípulo de Maquiavel, Francesco Guicciardini, em seu Diálogo del Regimento. Isso está no livro Produção da Bíblia também. Hoje eu vou usar mais esse livro, tá? Depois eu vou expor segundo as palavras do Olavo de Carvalho. O termo razão de Estado já justifica muita coisa, tá? Como nós vemos na política atual, né? Tem todo aquele acordão, tem todo toma lá da cá, toda aquela coisa em nome da chamada governabilidade, em nome do jogar dentro das 4 linhas, mas não tem problema se jogar fora das 4 linhas também. E toda essa confusão que nós estamos vendo no cenário político. E claro, a lei natural e a lei natural e todos os princípios morais são jogados no lixo. O próprio Guicciardini, ele escreve o seguinte: se quisermos preservar os estados, devemos deixar de lado todos os imperativos da consciência moral, parar de pensar como cristãos e pensar de acordo com a razão e os costumes dos estados. Que bonito, né? E continua dizendo que, além da razão moral, existe outra razão, a razão dos estados, que deve, por vezes, orientar as ações do homem político. No livro A Produção da Bíblia, continua o seguinte: implícito nesse conselho, principalmente nesse contexto, está a mesma opinião de Maquiavel, de que a manutenção do poder político exige a subordinação da argumentação teológica à razão do Estado. É a teologia que está a serviço da política agora. E uma vez que a argumentação teológica está relacionada à interpretação da Escritura, então a análise da figura de Moisés deve ajustar-se à razão do Estado. Ok. Muito interessante. Agora leiamos o seguinte aqui. Por mais que Maquiavel admirasse de alguma maneira Savonarola, Maquiavel enxergava Savonarola como alguém imprudente. Por quê? Porque Savonarola, na visão de Maquiavel, é aquela pessoa, tá? Que é bem intencionada, que quer fazer o bem, etc. Mas, por ingenuidade ou mesmo estupidez, fracassou no seu intento porque não estava armado. Porque Maquiavel, por mais que tenha conseguido movimentar uma certa massa, justamente por ele querer apenas pensar em ser bom e coisa e tal, ele acabou fracassando e morrendo na fogueira.
Maquiavel, ele faz questão de comparar Moisés com Savonarola, tá? Porque, apesar de ser bom, Savonarola é o arquétipo do profeta fracassado, enquanto que Moisés é o arquétipo do verdadeiro profeta, daquele que conseguiu se impor, daquele que conseguiu impor suas leis, daquele que fez uma certa quantidade de pessoas seguir a sua lei, e porque usou as armas. Ele não apenas foi alguém que pagou de bonzinho, foi alguém que pela sua força, pela sua virtude, conseguiu fazer os hebreus andarem na linha. Tá? Mas claro que não foi bem assim, né? A adoração do bezerro de ouro foi é uma prova disso. No entanto, ainda que os hebreus tivessem muitos deslizes, tá? Ainda que muitas vezes desobedecessem às leis de Deus, praticando idolatria, ainda assim, Moisés conseguia subjugá-los, conseguia submetê-los ao seu poder, à sua força. Para Maquiavel, isso era o mais importante, tá? Ele não estava nem aí se o pessoal estava seguindo as leis morais ou não. O importante é o povo ser subjugado pelo príncipe e acabou. Vamos ver o que o Olavo de Carvalho ensina. Está na parte 67, e Maquiavel, a confusão demoníaca. Moisés, vencendo pelas armas, era uma encarnação da virtude. Ele lutava, portanto, contra a fortuna, que ao mesmo tempo o ajudava. Uma contradição tão flagrante não pode ser escapada ao próprio Maquiavel. Também não é possível que ele não percebesse a falsidade da explicação improvisada, o fracasso de Savonarola, acontecimento do qual ele próprio foi testemunha. Ele sabe perfeitamente que está mentindo. Mais à frente, Maquiavel realmente não compreendia as escrituras, a sentença dos profetas ou os exemplos louváveis dos príncipes. Nada enxergando nesse material senão frases vazias e especulações no ar. Ele foi preconceituosamente seletivo, acolhendo só os materiais que não se coadunassem com as suas preferências laicistas e amoralistas. As duas hipóteses não se excluem. A compreensão e a ojeriza se atraem e se fortalecem. Qualquer que seja o caso, a experiência judaico-cristã, eu não gosto dessa palavra, era infinitamente mais ampla no tempo, no espaço e na variedade de situações humanas e espirituais registradas do que a itálico-romana. Ao optar por levar em consideração só esta última, desprezando a outra a priori ou reduzindo-a ao que tivesse em comum com os aspectos mais baixos e materiais daquela, Maquiavel estreitou sem nenhum motivo legítimo o horizonte de experiência das suas observações, ajustando a seleção dos propósitos da política que pretendia impor. Então, Olavo de Carvalho coloca uma citação do Anthony Pavel de The Political Conclusions Essays on Machiavelli's Philosophy. Uma maneira significativa pela qual Maquiavel contribuiu para a nova confiança no homem foi sua separação entre a política e a religião e seu desafio à autoridade secular da Igreja. A atividade humana da política, acreditava Maquiavel, pode ser isolada de outras formas de atividade e tratada em seus próprios termos autônomos. Em suma, Maquiavel pode divorciar-se da teologia e o governo da religião. O Estado já não é visto mais como dotado de uma finalidade ou propósito moral. Sua finalidade não é a formação das almas humanas, mas a criação das condições que habilitarão o homem, a atender
a seus desejos básicos de autopreservação, segurança e felicidade. A religião tem a função vital da salvação pessoal, de servir como um importante meio de controle social, uma base antes para a virtude cívica do que a virtude moral. Agora, pessoal, aqui neste espaço vou ter que fazer uma crítica ao Olavo de Carvalho, tá? Porque depois da citação do Anthony Perry, ele vai cair na narrativa modernista. Eu vou até ler para vocês verem. Olavo de Carvalho escreve: a religião em si não é um sistema de crenças, nem um código moral. A obscuridade simbólica e a existência de tantos episódios imorais num relato bíblico já deveria bastar para eliminar desde logo essas duas ilusões. Pelo amor de Deus, Olavo, aqui o senhor vacilou, né? A religião é sim um sistema de crenças e que também implica código moral, porque a revelação, os dados da revelação, tá, são a matéria principal da religião. Justamente porque a fé é a base da religião, tá? Mas não fica por aqui. Ele continua: ela é um conjunto de experiências internas e externas condensadas em narrativas simbólicas e transmitidas de geração em geração por uma linha de profetas, apóstolos e sacerdotes, vivenciadas periodicamente nos ritos e lentamente, muito lentamente, consolidadas no sistema de crenças e regras que aí sim pode servir de, entre aspas, instrumento de controle social, justamente quando o sentido das experiências originais já se tornou muito distante no tempo para poder ser reativado facilmente pela experiência da participação pessoal. Ah, meu Deus. Isso daqui é modernismo puro, tá? Sinto muito, Olavo, mas essa é a crítica que eu tenho a esse livro, tá? Pois bem, não é o controle social, meu Deus do céu. A religião católica, ela não é um controle, de controle social, porque o que ela faz é mudar a vida da pessoa, tá? Para que ela se dirija corretamente ao fim último. Porque assim ela vai viver de acordo com a graça, para então se salvar e santificar e se salvar. Isso não é o controle social. É claro que isso vai implicar uma mudança social, porque é impossível que a sociedade não mude quando uma parte dela é de santos e outra é de pessoas que, se vão se salvar ou não, isso pouco importa, mas que viva minimamente coerente, de maneira coerente com a religião. É óbvio que a sociedade vai mudar. Ela vai experimentar uma melhora. Ela vai ter pessoas vivendo mais corretamente, tá? Tanto dentro dos princípios da religião, como também dentro dos próprios princípios morais da lei natural, tá? Mesmo um infiel, ele vai mudar a sua vida numa sociedade católica. É muito diferente uma sociedade realmente católica, com pessoas vivendo de acordo com os princípios morais, do que de uma sociedade como nós vivemos hoje, em que a imoralidade é a regra. Que é a sociedade dos sonhos de Maquiavel, né? Já que, portanto, não é a pessoa viver de acordo com princípios morais, é viver de acordo com o que é imposto pelo Estado. Tá? Que é a sociedade que é o ideal de Maquiavel. Mas concentremos-nos no que o Olavo acerta, né? O Olavo de Carvalho, ele escreve o seguinte: Maquiavel parece acreditar que basta voltar as costas à fortuna para aboli-la ou neutralizá-la. Como isto é obviamente impossível, uma ciência política digna desse nome,
ou uma simples sabedoria política prática fundada no bom senso requereriam? Antes de tudo, a investigação da fortuna e dos limites que ela impõe à ação humana. Só dentro desses limites seria possível definir a virtude e prescrever à sua ação um curso razoável. Maquiavel não apenas passa por cima dessas obviedades com uma autoconfiança de maluco, mas, ao identificar a fortuna com Deus, ele não dá o menor sinal de perceber que está, no mesmo ato, proclamando a impossibilidade de separar a política da religião, separação que, por outro lado, é a base do seu projeto, entre aspas, científico. Podemos dizer que Maquiavel ele não apenas ele nega a atuação da providência divina, como busca se opor a ela. Isto é um pensamento claramente satânico, né? Mas sabendo que ele busca, ao se opor a, entre aspas, a fortuna, que é a providência divina. Sabendo o que ele quer buscar? Ele quer buscar a terceira Roma. Ele não quer uma sociedade, uma história governada pela providência. E sim, uma história governada por ele mesmo. Maquiavel, assim como o Hegel, ele de alguma maneira ele quer se colocar no lugar de Deus. E para isso, claro, terá que abolir todas as suas leis, que é o que ele faz. Vou dar uma pausa agora no canal com esse vídeo e voltarei depois em alguns dias, se Deus quiser, tá? Mas espero que esteja gostando do canal até aqui. Vou dar continuidade ainda ao estudo sobre Maquiavel, tendo por base tanto a produção da Bíblia do Scott Hahn, como e principalmente a obra de Olavo de Carvalho, que apesar desse erro que eu narrei agora aqui, é a principal base desse estudo, tá? Obrigado a todos que estão acompanhando. Espero que esteja gostando. Considerem ajudar-me a me seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo.